Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui é o professor Ayrton. No vídeo de hoje vamos mergulhar nas obras iniciais de Paulo Freire. Vamos explorar como essas obras fundamentais contribuíram para a teoria educacional e como influenciaram a discussão sobre o currículo. Vamos lá. Parece evidente que Paulo Freire não desenvolveu uma teorização específica sobre currículo. Em sua obra, entretanto, como ocorre em outras teorias pedagógicas, ele discute questões que são relacionadas com aquelas que comumente estão associadas com as teorias mais propriamente curriculares. Pode-se dizer que seu esforço de teorização consiste, ao menos em parte, em responder à questão curricular fundamental: o que ensinar, em sua preocupação com epistemológica fundamental. O que significa conhecer? Paulo Freire desenvolveu uma obra que tem implicações importantes para a teorização sobre o currículo. Além disso, é conhecida sua influência sobre as teorizações de autoras e autores mais diretamente ligados ao desenvolvimento de perspectivas mais propriamente curriculares. Aqui, vamos nos restringir aos livros iniciais do referido autor, particularmente Educação como Prática da Liberdade, de 1967, e Pedagogia do Oprimido, de 1970. Na verdade, o livro Pedagogia do Oprimido, que melhor representa o pensamento pelo qual ele iria se tornar internacionalmente conhecido e reconhecido. Educação como Prática da Liberdade está ainda muito ligado ao pensamento da chamada ideologia do desenvolvimento, que caracterizava o pensamento de esquerda da época. Em seu primeiro livro, a palavra-chave é precisamente desenvolvimento. No segundo, a centralidade do conceito de desenvolvimento é deslocada pelo de revolução. Além disso, os elementos propriamente pedagógicos do pensamento de Freire estão aí pouco desenvolvidos. Metade do livro é dedicada a uma análise da formação social brasileira. Pedagogia do Oprimido, por outro lado, difere em aspectos fundamentais das outras teorizações que iriam constituir as bases de uma teoria educacional crítica: Althusser, Bourdieu, Passeron, Boulez e Gintz. Em primeiro lugar, diferentemente daquelas teorizações, sua análise deve muito mais à filosofia do que à sociologia e à economia política. A análise que Freire faz da formação social brasileira na primeira parte de Educação como Prática de Liberdade é profundamente histórica e sociológica. Já a análise que Freire faz do processo de dominação em Pedagogia do Oprimido está baseada numa dialética hegeliana das relações entre senhor e senhor, ampliada e modificada pela leitura do primeiro Marx, do marxismo humanista de Erich Fromm, da fenomenologia existencialista e cristã e de críticos do processo de dominação colonial. O foco está aqui muito menos na dominação como um reflexo das relações econômicas e muito mais na dinâmica própria do processo de dominação. Em segundo lugar, as críticas sociológicas da educação tomam como base a estrutura e o funcionamento da educação institucionalizada nos países desenvolvidos. Está implícita na análise de Freire, por sua vez, crítica à escola tradicional, mas sua preocupação está voltada para o desenvolvimento da educação adultos em países subordinados na ordem mundial. Na verdade, em Pedagogia do Oprimido, Freire adia a transformação da educação formal para depois da Revolução. Pode-se dizer ainda que os conceitos humanistas utilizados por Freire em sua análise estão claramente ausentes de análises mais estruturalistas da educação. Não se pode imaginar Althusser ou Bourdieu e Passeron falando, como faz Freire em Pedagogia do Oprimido e em livros posteriores, de amor, fé nos homens, esperança ou humildade. Finalmente, a teorização de Freire de claramente pedagógica, na medida em que ele não se limita a analisar como são a educação e a pedagogia existentes, mas apresenta uma teoria bastante elaborada de como elas devem ser. Essas diferenças refletem-se inclusive nos títulos dos respectivos livros. Enquanto o de Freire ressalta o termo pedagogia, o livro de Boole e Gintz, por exemplo, sugere uma análise da escola na sociedade capitalista estadunidense, e o de Baudelot e Establet propõe-se claramente a analisar a escola capitalista na França. A crítica de Freire ao currículo existente está sintetizada no conceito de educação bancária. A educação bancária expressa uma visão epistemológica que concebe o conhecimento como sendo constituído de informações e de fatos a serem simplesmente transferidos do professor para o aluno. O conhecimento se confunde com um ato de depósito bancário. Hoje exploramos a primeira parte das obras iniciais de Paulo Freire.
analisando como sua abordagem filosófica e histórica contribuíram para a teoria educacional, especialmente seus reflexos no contexto do currículo. Espero que tenham gostado dessa jornada pelo pensamento desse grande educador. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos educacionais de primeira linha. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.